E aí galera, tudo bem com todos? Quero fazer um vídeo hoje de estudo no nosso canal universalista. A gente gosta de estudar, a gente gosta de comentar, discutir, analisar várias questões espirituais em todas as linhas, todas as vertentes, com o único propósito: a gente ter uma expansão de consciência, para a gente entender o mundo espiritual legítimo, tudo que está fora do planeta, né? E a gente entendendo tudo que acontece lá de forma legítima, sem achismos ideológicos, religiosos, a gente consegue acessar níveis de consciências muito maiores, muito mais elevadas, muito mais verdadeiras. Então a nossa trajetória aqui é trazer um pouquinho dessa realidade espiritual, né? É tentar entender que hoje todos os 8 bilhões de pessoas que vivem na Terra são, de certa forma, influenciados por tudo aquilo que viram e ouviram desde o dia que elas nasceram, né? Então são produtos do meio. Então você está me ouvindo, você recebeu influências desde o dia que você nasceu. De quem? Quem te influenciou? Obviamente que a tua comunidade, a cidade que você nasceu, as pessoas que estão ao teu redor, tá? Isso é bem fácil a gente entender. Por quê? Porque antes de você nascer, quem você era, né? Então começa por aí. Antes da gente falar, depois da gente partir, né, e abandonar este corpinho biológico, que nada mais é do que um carro, né, que você está utilizando para ter experiências na matéria, no planeta chamado Terra. Em 2023, 8 bilhões de seres solicitaram essa experiência e aqui estão. E dizem que a fila lá para vir para cá é muito grande, né? Dizem que chega a 20 bilhões de seres querendo experimentar a matéria, ok? Matéria aqui dentro do planeta Terra, dentro das características deste planeta, ok? Então, somos 8 bilhões, cada um nasceu num lugar. Há 60 anos atrás tinha 2 bilhões e 500 milhões de seres na Terra. Em 60 anos vieram para cá 5 bilhões e meio de seres em apenas 60 anos. Da onde que veio tanta gente? Da fila, né? Então, galera, a gente precisa entender que existe um mundo espiritual muito organizado, muito bem elaborado por inteligências com uma consciência extremamente avançada, né? E a gente aqui dormindo nas influências dos outros, distanciamos muito de entender estes sistemas espirituais. Porque tudo vai depender do país que você nasceu, da cidade, da comunidade, né? Se você nasceu em Israel, você vai ter o quê? Uma formatação mental pertinente a uma ideologia. Se você nasceu no Oriente, igual. Se você nasceu na Índia, igual. Se você nasceu dentro do cristianismo, igual. Se você nasceu dentro do espiritismo, igual. Se você nasceu em culturas diferentes, você vai ser formatado de acordo com aquilo que você viu e ouviu. Então você é um produto do meio em que você nasceu. Isso é fato.
Agora, quem é você antes do ventre da sua mãe? Esta é a grande chave que responde todas as nossas perguntas, né? As próprias escrituras sagradas ali, aqueles livros que todo mundo fala, né? Tem milhares de escrituras sagradas. Então a primeira coisa é tirar da cabeça essas ideologias dos livros que foram escritos pelos homens cheios de Espírito Santo. Isso é a matéria de escola dominical para criança de 8 anos, né? Quem estuda escritura com um professor que fez bacharel, né? Mestrado, doutorado em aramaico, em grego, em hebraico, né? Sabe que essa baboseira dos homens cheios do Espírito Santo é papo de igreja romana do século IV, que inventou calendário gregoriano que não existe, inventou esses livros aí com Lago de Fogo e Enxofre, Diabo e Satanás, inventou um monte de coisa para aprisionar as pessoas, né? Inventou a caminha que quem morre está dormindo esperando Jesus chegar, né? Já fiz 2 vídeos, esse Jesus aí não é Cristo, ok? Então a gente já vai falar de quem é o Cristo. Tem nada a ver com esse Jesus do cristianismo que nasceu na gruta e veio estrela e 3 reis magos. Isso aí é livro do tio Patinhas, ok? As pessoas que não estudaram de forma mais profunda para entender quem que eram aqueles 3 seres, né? Quem que eram, né? Os 3 seres que vieram, né? O que que era aquela estrela que parou em cima da gruta, né? Quem não estudar isso aqui com seriedade acha que a estrela, o planeta, veio lá e parou em cima da gruta e vinha 3 homens de camelo e falaram: olha, a estrela parou em cima da gruta, vamos lá que Jesus está nascendo, e foram lá. História de tio Patinhas, né? Então hoje as pessoas não conseguem mais acessar isso. Galera, a gente está no planeta com 8 bilhões e a hora que a gente sair daqui nós vamos para onde? Essa é a grande pergunta que ninguém responde, né? Então dentro do nosso canal a gente tenta entender o que as ideologias trazem, né, de referência para você que é uma pessoa livre pensar. Então vamos lá, o judaísmo, né? Quando você morre, você vai depender das tuas ações, vai depender do que você fez, né? Vai depender se você cumpriu os mandamentos, seguiu a Torá. O judaísmo que não acredita nesse Jesus do cristianismo, estão aguardando o Messias. Então eles dizem que você vai para um conselho rabínico lá, né? Uma mesa redonda, para ser julgado, avaliado as suas ações, se você guardou as escrituras, guardou o sábado, cumpriu, né, todas as rezas, e lá você vai ter um julgamento, né? E a galera que não fez nada disso e praticou o mal, tem o guerrinão, o inferno, lugar ruim, que você vai para lá, né? Mais ou menos um pouquinho parecido com o cristianismo, né? Então é isso aí, cara. Aí eles não respondem o que acontece com o oriental, com o hindu, com o espírito vai para o inferno porque não pode contactar com os espíritos, com os seres, com os ancestrais, né? Não pode, mas lá na Torá tem um monte de contatação, né? Que falou com ser A, ser B, ser D, aí pode, mas aqui hoje não pode, né? Questão da idolatria, que adorar uma imagem, você vai para o inferno, então tudo isso é judaísmo, tá? Tem a cabala judaica, que já é o misticismo, né, a magia, todo o lado oculto do judaísmo, que é outra história, que eles nem ensinam, muitos deles nem conhecem, muitos deles nem estudam, né? E quando estudam é igual a escola dominical do evangélico, né? Aquela maçã, a Eva mordeu um fruto e vamos estudar que fruto que era, aquela coisinha bem básica para criança, né? Então dentro do judaísmo tem estas questões. Dentro do cristianismo, né? Qual que é o problema do cristianismo hoje?
A pessoa é lá, fala que é cristã, tal, mas ela mesmo falando que não acredita no cristianismo, que tem um lago de fogo e enxofre para queimar todos os seres que não confessaram que Jesus é o Senhor, que não é esse aqui, tá? Esse aqui é Cristo, Cristo é outro ser. Então, o cristianismo, quem estuda com seriedade, toda a história de Constantino, o Concílio de Nicéia, a escolha dos livros, lembrando que nenhum apóstolo escreveu livro nenhum, tá? Então, esses livros começaram a ser escritos 90, 100 anos depois que eles tinham morrido, por pessoas, né? Olha, eu vou escrever sobre o apóstolo Paulo, eu vou escrever sobre Mateus, Marcos, isso aí 100 anos depois que eles tinham morrido. Por isso que cada livro tem uma narrativa diferente. Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, ressurreição de Cristo, 4 narrativas totalmente contraditórias e diferentes. Mateus fala que tinha um menino quando Jesus ressuscitou, o outro fala que tinha 2 anjos, o outro fala que tinha um anjo, o outro fala que foi correndo as Marias, mulheres lá e Pedro e não tinha anjo nenhum. Cada um conta uma história diferente, né? E o cego, que tem o cabresto, né, que é negócio de cavalo que não pode olhar para o lado, ele lê as 4, vê que as 4 estão diferentes e fala, mas é. Porque foi ensinado de pequenininho que não pode falar que não é. Mesmo tendo 4 versões diferentes, se uma é verdadeira, 3 estão mentindo. Mas não pode falar isso. Porque foi ensinado desde pequenininho, com 2 anos, 3 anos, que não pode questionar a palavra sagrada, né? Não tem nada de sagrado, é história contada. E 4 histórias do mesmo fato, sendo 4 divergentes, 3 está mentindo pelo menos, ou as 4, né? Então isso é Bíblia. Então a pessoa passa a vida toda tendo que acreditar, e eu já tive 20 anos, já fui vice-presidente da igreja batista, já estudei, fui expulso da igreja porque a minha narrativa e meu ensino era esse, não pode. Então galera, aí a gente tem o cristianismo, e aí a caminha. O que é a caminha? A caminha é assim, morreu, está dormindo, esperando Jesus voltar. Então, desde a criação do mundo, lá de Adão e Eva, né? Que aí eles não têm nada para falar para a gente sobre dinossauro, eles não têm nada para falar para a gente de quando os filhos de Adão e Eva foram para a cidade vizinha que tinha um monte de gente. Quem que era esse monte de gente? Ninguém quer falar sobre isso, né? E aí, né? E dorme. Então isso aí é uma consciência adormecida, na ideologia religiosa não tem o que fazer, né? E um cara desse quando morre, né? Então o que acontece, cara? A gente precisa entender que a nossa consciência anexada a esses conceitos é prisão. Você morre, você vai ficar na caminha dormindo ali, cara, e vai ficar de verdade. Você não vai acordar, você vai ficar dormindo, porque te ensinaram que é assim. Então o mundo espiritual é muito legítimo. Então se você vibra, vive e crê nessa caminha, você vai ficar preso. Você não tem como. Vamos admitir, né, que tenha planos elevados, para tua consciência migrar para planos elevados, que essa história, nada dela existe, você vai ficar preso. Você não tem pra onde ir. Você não tem o endereço. Você vai ficar na caminha lá esperando Jesus voltar. E é assim que acontece, né? Então, dentro do cristianismo tem um buraco muito grande, porque aquele governo romano que queria dominar as pessoas, mudaram, né, toda a ideologia que eles adoravam e cultuavam o deus Mitra, tiraram o deus Mitra e fabricaram um Jesus, né, esse aí do lago de fogo e enxofre, da caminha que vai voltar para você cear e ressuscitar, que não é esse aqui, tá? Esse Jesus é um produto hoje fabricado, né, e cria lago de fogo e enxofre, cria Satanás e demônio,
E todos os 8 bilhões de seres que não confessarem quem é, eles fazem exatamente o que eles faziam na Inquisição, né? O que essa igreja que criou o cristianismo fazia na Inquisição? O que ela fazia? Se você não se vinculassem a este sistema religioso, será queimado na fogueira. Okay? Qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, se você não confessasse, não aceitasse aquela ideologia, será queimado na fogueira, né, com o título de bruxa. Ah, mas não era aquelas bruxas feias, com verruga de vassoura que era queimado? Não, obviamente que isso aí também é escola dominical, né? Era queimado qualquer pessoa que praticasse uma outra fé, tá? Exatamente igual eles fazem hoje, né? Por quê? Porque a doutrina é, se você não confessar que ele é o Senhor, você vai para onde? Quando você morrer? Lago de fogo, enxofre, queimar. Então não mudou nada, é que hoje eles não podem construir uma fogueira em praça pública e te queimar, me queimar, por exemplo. Como eles não podem fazer isso, então eu, minha família, todo mundo vai para o lago de fogo e enxofre queimar. Isso é cristianismo. O problema é que está dando curto-circuito na cabeça dos evangélicos e dos cristãos porque eles não acreditam nisso. Mas tá lá. Se quiser ser cristão, tem que acreditar, porque senão você não é cristão. E aí é curto-circuito, tá? E essa galera, quando morre, o que acontece com ela? Essa galera não sabe, cara, fica perdido, né? Porque tem que viver essa ideologia, tem que viver isso, e essas consciências, elas vão para o mundo espiritual perdidas, totalmente perdidas, né? O espiritismo acredita na reencarnação, né? Então, quando essa pessoa, ela desencarna, tem o tal do umbral, que é um lugar ruim, que se a pessoa aprontou aqui na Terra, ela vai para um umbral e vai ficar vagando lá, que é um lugar seco, sem luz, que você passa sede, passa fome, passa frio, e tem um monte de cara igual você, tudo esfarrapado, caminhando, não tem o que comer, e um fica perseguindo o outro. Agora você é o cara que matou um monte de gente, teus inimigos estão do lado te esperando, né? Com o porrete na mão, aí você morre, quando você chega lá, é porrada na sua cabeça, você vai passar a tua vida toda fugindo dessa galera. Nelson, mas é espírito? Como que espírito toma uma cacetada na cabeça, né? Essa é outra questão da ideologia, né? Ensinaram pra gente, quando você morre, você é uma fumacinha, uma luzinha, né? Então você vai lá para um balcão, como que você bate na luzinha, né? Galera, nós temos corpos astrais e a gente aqui está experimentando um corpo biológico, ok? Corpo biológico. Quando você parte daqui, você continua com os teus corpos astrais, sentimentos, emoções, em faixas espirituais diferenciadas. E cada faixa dessa tem um corpo, sim. Não é a luzinha que vai ficar voando que nem um vagalume. Você carrega corpos que sentem dores, sensações, emoções, ok? Então, dentro da doutrina espírita, você vai para esses lugares se for ruim, e se você for bonzinho, você vai para mundos melhores. E tem as cidades astrais, que tem um fundo de verdade, né? Tem o filme Nosso Lar aí, que a galera vai para o nosso lar. Aí também é um monte de aprisionamento mental, tá? Porque é mais uma ideologia religiosa igual ao cristianismo, igual ao judaísmo, né? Igual a tantas outras religiões. Por quê? Porque você vai para uma cidade astral que tem muro e portão, para os ruins não entrar. Então, se tem muro e portão para os ruins não entrarem, que frequência vibracional é essa cidade? A gente precisa entender que a nossa consciência, ela vibra uma energia. E essa energia, quanto mais sutil, mais elevada, ela acessa planos maiores. Os que não têm acesso a esses planos, não vê. Não adianta querer ver, não vai ver. Porque a tua vibração está baixa. Então, se você tem uma vibração baixa, a tua consciência não acessa lugares onde a frequência é mais alta. É igual a nossa visão, você só vai ver o espectro humano, né? Uma onda que começa aqui e termina aqui, mas ela tem
aqui para trás e aqui para frente. A gente não consegue ver, porque a gente, dentro do nosso corpo biológico, ele foi fabricado para ver daqui a aqui. Não significa que isso aqui não existe. Então, para ver isso, você precisa fazer o quê? Ter uma visão espiritual, utilizando o quê? O teu corpo astral, ok? Porque o teu corpo biológico, esse olho, foi fabricado para a Terra para ver matéria. Não foi fabricado para ver espírito. Mas você carrega dentro de você um corpo astral que tem essa capacidade de fazer isso. Então você tem 2, 3, 4, 5 corpos. E cada um carrega atributos que te permitem acessar o mundo espiritual. Quando você encarna e formatam a tua mente com uma ideologia de uma única vida e Jesus vai te salvar, você mata, anestesia, adormece todos os outros corpos e os olhos dos outros corpos para você poder ver, enxergar, entender as coisas. O Cristo cansou de falar, vocês vão ver e não vão enxergar, vão ouvir e não vão escutar. O que ele está falando disso? Porque o Jesus romano inventado arrancou das pessoas a capacidade de entender o que? Os teus dons, os teus atributos espirituais para ver tudo. Então, quando os apóstolos tiveram uma experiência em Pentecostes, eles acessaram esse campo de visão. Só que a religião não quer falar sobre isso e tudo é Espírito Santo, né? Tudo é Espírito Santo, né? Hoje ninguém consegue mais sustentar isso. A gente está aí com aparições no espaço de milhares de seres que vão vir em massa e aí vai desconstruir toda a religião. E aí o que vocês vão fazer? Tem a galera que dá risadinha, kkk, né? É mentira, não existe nada nos trilhões de planetas. Trilhões de planetas. Tem mais planeta que ser humano na Terra, né? E não existe nada, tudo vazio. Tudo vazio. Aí quanto mais avançado o microscópio, mais eles observam que não acaba, né? E tudo vazio, é só que nós, Jesus, o trono, Deus e os anjos, né? Escola dominical. Então essa galera, quando morre, fica presa. Não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Vai para colônias espirituais que vivem essa realidade, que é uma mentira, é uma farsa, né? Porque não existe nada disso. E ficam lá, entendeu? Até começarem a observar que, caramba, não é bem assim, tem alguma coisa errada. Então já é um bom caminho, né? Quando você fala tem alguma coisa errada, porque aí você começa a falar, caramba, me enganaram, não tem ninguém, eu não vou cear na nuvem ouvindo trombeta de anjo, cara, né? E aí, né? Então, galera, essas ideologias acabam aprisionando as pessoas e o desencarne é dolorido, porque não consegue acessar realidades legítimas, entendendo que você tem corpos astrais e você entendendo os teus corpos, né, vibrando em frequências, consegue entender mundos espirituais e acessá-los. Então você tem uma trajetória mais vertical. Agora, enquanto você está formatado e acorrentado a uma ideologia, seja cristianismo, judaísmo, espiritismo, você vai ficar na crosta terrestre preso, porque você só tem isso. Você não tem para onde ir, você não tem endereço. Então, quando a gente parte daqui, a gente fica nessa roda de samsara, não acaba nunca, né? E o que a gente precisa entender? Que quem coordena toda essa migração de seres para o planeta é o Cristo, que não é Jesus do cristianismo. É uma consciência extremamente elevada, né? Que essa consciência, ela é o coordenador, o comandante de todo o projeto planetário, né, da Terra, que é um projeto de experimento para essas consciências, eu, você, virmos aqui, termos uma experiência na matéria para manifestar Deus na matéria. Então esse projeto é muito legal, porque
você e eu fomos feitos à imagem e semelhança. Então a primeira coisa que você precisa entender é o que o Cristo falou quando veio aqui. Você precisa descobrir quem é você. Da onde você veio? Te conheço antes do ventre da tua mãe. Te conheço antes do ventre da tua mãe. Teve um tete a tete, teve uma conversa, te explicou tudo que você ia experimentar. Você precisa acessar esse ser. Que esse ser é você. Você tem um nome lá. Você tem atributos, você tem personalidade, né? Então o teu nome que teu pai e tua mãe te deram não é o teu nome lá, né? O teu pai e tua mãe não são teu pai e tua mãe lá. Teu pai e tua mãe estão, pai e mãe, aqui para te ajudar dentro do seu projeto, né? Que te conheço antes do ventre da tua mãe. Então, quando você começa a pensar, a refletir quem era você antes do ventre da tua mãe, você vai estar conectando com a tua essência, descobrindo a tua espiritualidade, os teus corpos astrais, e assim fazendo, quando você morre é muito tranquilo, porque você já tem acesso a esses mundos. Nelson, é possível em vida? Claro, claro que é possível, né? Primeira lição para você acessar esses mundos, para você ter uma experiência de Pentecostes, né? Eles viam vozes. O que é ver voz, né? Que os apóstolos narram nas escrituras. Eles viam vozes. Como que você vê voz? Eles estão com a visão espiritual ativa, eles estão vendo outras coisas, né? A religião não quer falar sobre isso, né? Porque desconstrói tudo. Então, para você acessar isso, galera, é possível, um monte de gente acessa, eu acesso, muita gente acessa o mundo espiritual, né? E para acessar, primeira coisa, você precisa tirar da tua mente ideologia religiosa humana, conhecimento, história contada, informação, porque se essas informações te formataram a mente, você é o que você é, você não vai experimentar isso, tá? Porque que acontece? Você não vai ter uma experiência com algo que você não acredita. O mundo espiritual não vai te invadir a tua mente, a tua consciência para te mostrar alguma coisa. Você só vai viver, experimentar aquilo que você acredita. E aí, galera? Que experiências que você está tendo legítima? Eu fui 10 anos evangélico, vice-presidente de igreja batista, tive ministério profético, ministério de mestre. E galera, quais as experiências que você teve? Ah, eu tive uma experiência com o Espírito Santo que ele me falou isso. É muito fraco, é muito pouco, né? Muito pouco, né? Você não teve nenhuma experiência legítima de Pentecostes, né? Outra coisa, que história é essa que recebeu poder e autoridade para fazer as obras maiores que a de Jesus? Ninguém faz obra nenhuma. Covid, ninguém curou ninguém de nada. Então ninguém cura paralítico nenhum, ninguém faz cego andar, ver. Ninguém faz paralítico andar e ninguém curou ninguém de Covid. Significa que esse poder desse Jesus romano é uma mentira, né? É uma mentira. Você está 30 anos aí e você não cura ninguém. É mentira, tá? Ah, mas eu botei a mão, ela estava com dor no ombro, sumiu. Galera, isso aí, essa energia, todo mundo faz. O espírita faz, o umbandista faz, o judeu faz, o judaísmo faz, o oriental faz, todo mundo faz, né? Então, cara, para de viver de migalha, né? Acessar a espiritualidade de forma legítima, ninguém acessa, né? Curar, transformar a vida das pessoas, fazer cego ver, ninguém faz. Então é tudo mentira. Agora, você pode ser verdadeiro com você, falar, eu tô 30 anos e nunca vi. Ou você pode continuar com o cabresto. Me falaram que eu não posso expandir a minha consciência e entender quem eu sou, né?
Ideologia em todo lugar do mundo. Os 8 bilhões sofrem disso. Por isso que o mundo está ruindo, né? Por isso que o mundo está ruindo. O tal do avivamento que nunca chega, né? Então, galera, essas ideologias, elas acabaram acorrentando, aprisionando todo mundo, né? E hoje, o que acontece? Como que vai vir os novos céus e nova terra? Quando as pessoas acordarem, quando as pessoas despertarem. O Cristo é uma consciência que ela manifesta e sempre manifestou em vários seres que deixaram um legado pelo planeta de amor e justiça. Em todos os países, todos aqueles nomes de homens que deixaram um legado de amor e justiça, estavam sobre si um fractal da consciência do Cristo, dada por ele mesmo. E hoje ele continua operando, ele continua se conectando conosco através de fractais de sua consciência para a gente entender a espiritualidade. Só que as religiões queimaram todos esses livros, essas informações, esses conceitos, porque elas querem te dominar, elas querem te aprisionar. E você é refém de livro, refém de ideologia, refém de tudo. Galera, para você acessar esses mundos espirituais, acessar a consciência do Cristo, arranca da tua mente tudo que te ensinaram, porque não vai acessar. Isso ele mesmo explica, ensina, falou isso, né? Larga tudo e me segue. O que significa larga tudo e me segue nos dias de hoje? Para você acessar ele em espírito e verdade, não traga nada do que o cristianismo, o judaísmo, o budismo, o espiritismo te ensinou. Nada, porque você não vai poder utilizar nada disso na experiência de Pentecostes que você vai ter com ele, que é outro, não é esse Jesus fabricado, né? E hoje é muito difícil para as pessoas se libertarem. Descobrireis a verdade, ela vos libertará. Vocês vão ver e não vão enxergar. Vocês vão ouvir e não vão escutar. Tá tudo lá. Só que as pessoas não conseguem se desvincular das ideologias para acessar o Cristo genuíno, que foi muitos anos se preparou para ter experiências aqui na Terra com esses seres, né? Através das manifestações múltiplas em muitos lugares do mundo, porque o projeto é para todos os seres do planeta e ele se manifesta em cada região com um nome. Cara, é muito insano, né? Se você for verdadeiro com você, achar que você vai no meio de uma tribo na Índia que prega lá uma cultura desde o berço e querer inserir o Jesus do cristianismo romano para aquela cultura. A consciência dele escolhe uma pessoa em que pratica o amor, a justiça naquele meio, se manifesta naquele meio, segundo os valores dele. Isso é a consciência do Cristo, que é para todos. Eu vim para todos, né? E quando o cristianismo condena ao lago de fogo e enxofre, quem não é do cristianismo é totalmente anticristo. E aí a casa cai, né? O anticristo é quem cria um Jesus que vai matar todos os outros que não seguem ele. O Cristo, ele fala ao contrário, eu vim para todos e manifesto em todos. Como a gente ficou muitos anos escravos das ideologias, do espiritismo, das ligações mediúnicas, narrativas ensinadas nas escolas, e o Espírito Santo do evangélico, e o Deus do judaísmo, e as conexões com Buda, a gente fica tudo preso a isso, não acessa aquele que dividiu a linha do tempo, antes dele, depois dele, que não tem nada a ver com Jesus do cristianismo. Então, a mensagem dele para a gente agora, tá vendo aqui, ó, são 7
espíritos que manifestam conhecimento, cada um com atributo. Esses espíritos, se você se abrir para a espiritualidade, eles te trazem informações do Cristo. Você já acorda com toda aquela informação na sua consciência. Ele entrou em você. Ele bateu na porta, você abriu, ele entrou e ceiou contigo. Significa o quê? Ele te deu alimento. O que é alimento? Informação. E você tendo a informação, você evolui, se ilumina. E quando você morre, você tem um acesso muito mais tranquilo para o universo crístico. Bilhões de seres trabalhando para o projeto Terra, né? Todos esses mecanismos de migrações de seres, nascimentos e mortes é um processo extremamente organizado por milhões de seres que trabalham com ele, tá? Quando a gente toca o chofar, é para você acordar da religião, da ideologia, acordar e começar a pensar, né? Então, Nelson, eu não consigo, é difícil. Faz o seguinte, continua na tua religião, continua do jeitinho que você tá, faz tudo, só que você te separa um tempo para estudar em espírito e verdade, tudo que eu te falei aqui. Vai pesquisar as escrituras, vai pesquisar a origem dos livros, vai pesquisar o Conselho de Nicéia, não na escola dominical, que aí formata a tua cabeça, lavar cerebral. Vai pesquisar com historiador, pesquisador, quem fez mestrado, doutorado, né? Vai lá. E aí a ficha começa a cair, né? O que vocês vão dizer, o que vocês vão argumentar? Eu, na semana passada, a gente estava numa vigília à noite, 4 horas da manhã, passou uma nave gigante em cima da gente, um tubo, parecia uma salsicha, tá? Uma salsicha, aí você põe ela, o tamanho de 20 aviões iluminada, passou na nossa cabeça. O que vocês vão explicar? De onde vieram? Quem são? O que estão fazendo aqui? Isso agora vai bombar em tudo que é lugar do mundo, galera. Há seres, milhões de seres que já foram autorizados a começar a se mostrar por ordem do Cristo, que comanda todo o projeto galáctico, ele que comanda, né? Enquanto as pessoas não entenderem que espiritualidade e tecnologia andam de mão dada, não sai do lugar, né? Cientista querendo brigar com o espiritualista, não sai do lugar. Quando morrer, tá tudo lascado, tá? Estão aí, manifestação em massa. O que o cristianismo vai dizer? Você acha que o Vaticano não sabe? Esconde de todo mundo? Lógico que todos os governos já sabem. Porque os radares mostram todo mundo. Lotado, milhares de aparições. Só que desconstrói tudo. Então eles não podem trazer. Só que ele já deu um prazo, tá? Ele já deu um prazo. Ou vocês falam, a gente vai aparecer em massa. E aí a casa vai cair para todo mundo. E que argumento vocês vão usar? 2024 vai começar. Tá? A limpeza do planeta, a migração de almas. A galerinha que quer continuar brincando de religião vai embora. Vai migrar para outros projetos planetários. Os seres vão vir em massa. Ninguém vai fazer nada com ninguém, tá? Filme de Hollywood, laser, nave vai destruir a raça humana. Isso é Hollywood, tá? Simplesmente vão parar. 1 ano, 2 anos, vão ficar lá paradinhos, sem fazer nada. Desconstrói tudo. Você vai ficar olhando, ninguém tem explicação para dar. Você vai desconstruir cristianismo, você vai desconstruir judaísmo, você vai desconstruir espiritismo, você vai desconstruir tudo, porque eles estão lá. Você vai falar o quê? De onde vieram? E tem o sem vergonha, né? Que vai, aquele pastor sem vergonha que vai manipular a informação para enganar. Olha, então Deus, Jesus decidiu, né, enviar mensageiros do céu em naves para a gente ter o avivamento. Vai ter esse discurso. Vai ter outro que vai falar que é tudo Satanás. Satanás e os demônios estão lá nas naves, e a gente foi pecador e não aceitou Jesus, e vai vir o Apocalipse. Tem esse discurso também. Está se preparando, né? Então é isso que nós vamos viver. Por isso está todo mundo a entrar em curto-circuito. Isso é Apocalipse. Que a cabeça vai fundir todo mundo, porque ninguém caminhou na verdade, ninguém caminhou com Cristo, caminhou com religião, tá? Então, galera, o momento agora é expansão de consciência, a gente entender que fomos enganados,
a gente entender que nós fomos formatados desde que a gente nasceu e a gente não vai acessar quem a gente era antes do ventre da nossa mãe, que nós somos uma consciência feita à imagem e semelhança do Cristo e de Deus. E a gente tem que agora fazer o que ele falou, tá dentro de você essa centelha, acessar ela. Nelson, a gente consegue acessar aqui? Consegue, a gente acessa. Você descobre quem você é lá, eu sei quem eu sou lá, tá? Só que para você fazer isso, o que aconteceu com Jeremias, com Elias, com Eliseu, com todos os homens que entenderam isso? Tiveram suas cabeças arrancadas pelas religiões. Tá afim? Vai encarar? Dói, né? Pois é, essa é a verdade, né? Então, galera, só que agora a informação chegou e antes das coisas ruírem, desperta, acorda, né? Busca a verdade, que aí você não vai ser um ser doente, confuso, que vai precisar de ajuda. Você vai ser um desperto que vai ajudar. E aí você se integra no quê? No exército dele. Você vai ser um que vai ajudar, né? Então o vídeo é para falar para você, galera, que vocês têm que despertar, vocês têm que acordar. E quando você parte, você não fica preso a ideologia nenhuma. Você é livre. Você pode acessar com seus campos, corpos astrais, realidades espirituais extremamente elevadas e até acesso a ele, que a gente já tem aqui, tá? Então a religião, o Jesus inventado, falou que não, que é mentira, ninguém vai ao Pai senão por mim, tudo mentira. Você vai ao Pai todo dia sim, tá? Porque você é feito à imagem e semelhança. E a centelha que você tem aqui é só pegar o fiozinho e ligar com ele, pum, já foi. Tá ligado? Nelson, o que acontece quando eu faço isso? Você recebe todo tipo de informação espiritual. Você recebe todo o plano, né, de projetos migratórios de Cristo, como que eles operam, como que eles trabalham, e você acessa realidades dele. Você é um com ele, entendeu? Só que a religião tirou isso de você. Galera, esse vídeo que eu queria deixar, espero que você estude, aproveite, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe para ajudar esse trabalho de expansão das consciências humanas. Aperta o sininho aí, toda vez eu vou estar postando vídeo para você ver, tá bom? Até a próxima, galera. Um grande abraço.